Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo a gravação dessa live ou você que está aqui ao vivo com a gente. Hoje a gente está dando continuidade na nossa série de profissões e hoje a nossa convidada é a professora Chayane e ela vai contar um pouco da história dela com a área dela, que é música, né, fotografia, arte, dança, várias coisas juntas. Então vamos lá, gente. Vamos começar já. E aí, professora, como que começou? Como que você descobriu que era isso que você queria? Como é que foi? Conta pra gente. Então, eu sempre dancei, né? Desde os 4 anos de idade eu danço. Eu iniciei no balé e acabei indo para o jazz, street jazz, as danças urbanas. E com isso eu acabei entrando na escola. E aqui na escola, né? Eu estudei aqui no RUT. Ele iniciou muitas práticas artísticas. Então, quando eu entrei aqui, desde o primeiro ano, eu consigo identificar alguns pontos em que o trabalho de arte era muito forte. Então, eu sempre participei, ali no início eu era um pouquinho tímida, mas sempre que tinha alguma coisa envolvida com a arte, com a dança, com o teatro, com a música, com as artes visuais, eu sempre estava envolvida, dentro e fora da escola. Fora eu acabei fazendo aulas de pintura, de teatro, de dança, só música que eu ainda não me arrisquei. Entendi. E como foi assim, para você querer ser professora, ensinar? Como é que foi? Você sempre quis, ou sei lá, foi uma vontade que veio após você ter contato com algum professor de arte, assim, ver ele ensinando? Como é que foi para você? Na verdade, eu nunca quis ser professora. É muito engraçado isso, que eu tinha um pavor de entrar na sala de aula, e eu pensava, eu nunca vou ser professora, porque minha mãe e minha irmã mais velha são professores, então eu vi a dificuldade que é ser professor no Brasil. Então, eu sempre falei, não vou para essa área. E aí, conforme entrei na faculdade, eu acabei fazendo licenciatura, e aí eu fui descobrindo a docência, né? Ainda no início eu tive uma resistência muito grande com a docência, em dar aula, em entrar na sala de aula, preparar aula. Mas ali, conforme foi passando o tempo, os semestres, e eu fui dar aula em outras escolas, além do estágio que tinha na faculdade, eu acabei gostando da docência e estou aqui hoje. Vim parar aqui. Ai, gente, muito legal. Eu não lembro, gente, veio, já vou avisar aqui que a minha cabeça meio complicada, porque eu esqueço o que eu acabei Mas de falar. qual faculdade que você fez? Eu acho que esqueci de perguntar isso no começo. Eu acabei cursando dança e licenciatura na Universidade Federal de Pelotas. Pelotas é uma cidade? Isso, lá no Rio Grande do Sul. Tô até com a camiseta que eu vim fazer, divulgar. Ah, entendi. E como foi, assim, como que é a faculdade de dança? Tipo, a viagem curricular, as coisas, não sei se tem TCC nessa faculdade. Como que foi? Conta aí pra gente. É muito engraçado isso, porque quando a gente fala que a gente vai para uma área da arte, todo mundo fala, ai, você só vai dançar, só vai tocar um instrumento, só vai cantar. E é muito engraçado porque é o que a gente menos faz na faculdade. Então, na faculdade de dança, eu acabei fazendo licenciatura. E além das aulas de balé, de jazz, de danças urbanas, a gente tinha a parte pedagógica, que vem ali junto com a pedagogia. Então, eu tive a história, a sociologia e filosofia da educação. Aí vai para as áreas da saúde, então eu tive a anatomia, que a gente estuda ali o corpo humano, a fisiologia, que a gente estuda a parte química do corpo, e a cinesiologia, que a gente estuda movimento e articulação. Então, tem um pouquinho de tudo ali dentro do curso. Ali no início, a gente está mais conhecendo o curso, conhecendo os professores, e a gente já começa assim com a anatomia, que eu posso falar que é uma das disciplinas mais difíceis ali no início. E aí a gente tem a história da dança, a gente tem a pedagogia para a Ah, gente. entendi.
E para você entrar na faculdade, você fez o Enem, fez algum outro vestibular? Como é que foi? É um pouquinho assim. Entendi. E para você entrar na faculdade, você fez o Enem, fez algum vestibular? Eu acabei fazendo o Enem ali em 2015. Eu terminei a escola, já fui fazer o Enem, porque eu já sabia o que eu queria fazer, já sabia a faculdade que eu queria ir. Então, fui lá, fiz o Enem, e ali em janeiro saiu o resultado, me inscrevi no SISU, e eu tinha duas opções de universidade, tanto a Universidade Federal de Pelotas, quanto a Universidade Federal de Sergipe, lá no Nordeste. Então, eu tinha esses dois extremos para ir. E eu acabei optando pela UFPE. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que é 880. Ou é muito calor, ou é muito frio, né? Então, eu acabei encarando o calor muito da universidade. Eu estudei no Chico Triste também. E aí, na Universidade Federal de Pelotas, quando eu abri a grade curricular, me chamou muita atenção como era bem construído a grade curricular da faculdade. Então, eu acabei optando por esses dois pontos que eu mencionei para ir para a Universidade Federal de Pelotas. Você disse que fez um SISU, né? Isso. Aí, como que foi? Esse programa, você pode explicar um pouquinho mais para gente? Para quem tem vontade de entrar, fazer o Enem e entrar numa faculdade por algum desses programas. O SISU, ele é voltado para as universidades federais e estaduais, né? E aí tem o ProUni, que são as universidades particulares, e o FIES também. Como eu sabia que eu queria ir para uma universidade federal, o SISU, ele tem essa possibilidade ainda no Brasil da gente ingressar numa universidade federal e estadual. Então, o SISU, quando a gente pega a nossa nota do Enem, a gente se inscreve numa plataforma das linguagens, da humanas e da redação. E a gente cadastra esses dados, e aí vai aparecer. E fora do Brasil também, em alguns grade que tem, né, da área que a gente escolheu. No meu caso, a dança, então apareceu a Federal do Rio de Janeiro, a da Bahia. E aí, com a minha nota, eu vou ali olhando qual se encaixa mais dentro da minha nota. Então, foi assim que eu escolhi a universidade e é assim que funciona o SISU, tá? Então, agora com a pandemia, as pessoas que fizeram o Enem em 2016, 2017, pode estar usando a sua nota tanto para o SISU quanto para o FIES, para o ProUni. Então, com a pandemia veio essa flexibilidade do ano do Enem que você fez. Então, independente do ano, a partir de 2016, você pode se inscrever na universidade a partir desses programas de financiamento estudantil do Brasil. Legal. Vou fazer uma pergunta meio aleatória aqui, mas talvez seja uma curiosidade dos outros alunos que estão assistindo também. Você lembra qual que foi o tema da redação do Enem quando você fez? Eu acredito que tenha sido violência doméstica. E aí, quando eu peguei o tema, eu pensei, ufa! Porque eu sempre gostei muito de estudar essa área, né? Eu gosto de estudar a área do feminismo, a área da ditadura militar. Então, quando eu peguei ali o tema, eu sempre gostei desde a adolescência. Então, quando eu peguei o tema e vi, eu consegui construir uma boa redação. Então, foi uma das minhas maiores notas ali do Enem. Então, eu acredito que tenha sido uma sorte ali que tenha caído esse tema. Então, quando você foi fazer esses vestibulares, né, o Enem e tudo mais, você já tinha certeza do que você queria fazer, né? Mas e se você não fosse trabalhar na área da dança? Qual outra área você escolheria? Ou qual outro curso na faculdade que você escolheria para fazer? É muito engraçado que agora que eu passei pela experiência, eu vou falar para você que eu não escolheria nenhuma outra. Mas, ali na época do vestibular, eu pensava, né? É engraçado, eu não queria ser professora, mas eu pensava, e se eu for uma professora de inglês? Se eu for uma professora eu gostava muito de física. Então,
Sim, são duas áreas distintas, entre aspas. Quando a gente entra no curso, a gente acaba identificando tudo que a gente vê na escola, a gente identifica ali dentro do curso, tá? Mas eu gostava muito de física, porque misturava um pouco, na minha cabeça, misturava um pouco da filosofia. Aí, matemática não era muito minha área, mas eu conseguia construir ali um pensamento de física, pensando ali com o que eu estava vendo na escola. Então, a história também, eu pendi um pouquinho para esses dois cursos, as artes cênicas, né? Mas como o meu foco era a dança, então eu acabei me estruturando para ir fazer dança mesmo. Então, hoje eu consigo afirmar que eu não me vejo fazendo outro tipo de faculdade, outro tipo de curso que não seja a dança ou algo relacionado à dança, à arte. E conta aí pra gente como que é o mercado de trabalho da dança. No caso, se você não fosse professora, né? Para você ser uma dançarina mesmo, não sei, bailarina. Como que é o mercado de trabalho para quem quer trabalhar, né, viver da dança? Uhum. Quando eu entrei na universidade, eu tinha muita prática artística, né? De ir para o palco, de fazer aula. Quando eu entrei na universidade, eu acabei, no primeiro dia, muito engraçado, eu estava ali com uma colega minha e ela acabou falando assim: eu vim para cá porque eu quero estudar pesquisa em dança. E aí nossa, pesquisa em dança, vai fazer teoria da dança aqui, vai ler a teoria, a história. Então, por que está aqui no curso de dança? E aí, no primeiro dia de aula de pedagogia da dança 1, um professor pegou e falou assim, ele estava fazendo ali uma apresentação e ele acabou perguntando: que curso por que vocês vieram fazer o curso de dança? E aí eu respondi, ou para ir para a área das políticas públicas, que eu gosto muito dessa parte, ou para ir para a psicologia da dança. E aí eu lembro até hoje que ele falou assim: calma, até o final do curso você vai conhecer outros caminhos. E aí, conforme foi passando o tempo, ali no segundo semestre, mais ou menos, eu comecei a dar aula num projeto de extensão do curso, que eu ia para uma outra cidade. Né? Eu estudava em Pelotas e eu ia para a cidade de Capão do Leão. E aí ali eu comecei a minha prática da docência, mas mesmo assim era um projeto extracurricular, né? E mesmo assim eu já ainda não queria muito a docência. E aí eu descobri uma coisa muito legal, que eu critiquei no primeiro dia de aula, que era a pesquisa em dança. Então, tem os projetos de pesquisa dentro da universidade e eu acabei indo para vários. Eu iniciei, e aí eu comecei como bolsista voluntária. E aí ali eu tive a minha primeira construção do que era pesquisa em dança. Então eu olhei ali e falei assim: nossa, dá para eu entrevistar, dá para eu ler textos, dá para eu escrever para eventos. E aí logo depois, nesse mesmo período, eu fiz uma disciplina que era o laboratório de folclore, que a gente chama, tá? E ali dentro a gente tinha que escolher uma manifestação cultural. E eu escolhi os Mascarados de Poconé, que era uma manifestação que eu não conhecia, né? Porque eu até então não me via ali dentro da área da manifestação cultural, do folclore. Mas eu acabei escolhendo essa manifestação. Quando eu escolhi a manifestação, a gente tinha 3 pontos muito importantes, que é a pesquisa, era construir uma aula e uma parte artística. E ali dentro, na pesquisa, eu descobri uma coisa muito legal, que era: vamos ser caras de pau dentro da arte. A gente vai chegar e a gente tem que descobrir, a gente tem que entregar uma pesquisa no final dessa disciplina. Então, como eu tinha pouco acesso a materiais sobre as danças do Mascarados de Poconé, eu comecei a ir atrás de pessoas que eram de Poconé. Então, eu comecei a pesquisar no Facebook. Então, eu jogava lá, Poconé. Aí eu tinha ali um jornalista, um professor, aí eu entrava em contato. Oi, eu sou graduanda no curso de dança da UFPEL. Eu tenho que pesquisar sobre a manifestação dos Mascarados de Poconé. Então, você poderia me passar contato? Até que eu cheguei ali no mestre que ensinava a dança dos Mascarados de Poconé. E aí, com isso, eu falei assim: nossa, a pesquisa é um campo muito legal. E aí eu descobri a pesquisa. Aí, na parte artística, hoje eu consigo olhar com saudade. Mas, na época,
eu estava na época do TCC, que a gente faz sim TCC dentro do curso, a gente faz TCC escrito, mas a gente também tem uma outra parte que as pessoas costumam falar que é um espetáculo de formação ali. A gente faz uma montagem de espetáculo. E aí, como eu gosto muito da área da história da dança, eu acabei fazendo sobre ditadura militar, sobre as torturas na ditadura militar. E aí eu tenho um espetáculo gravadinho. E aí, hoje eu olho com muita saudade. Mas na época, era a parte artística, porque dentro do curso da UFPEL é muito legal que a gente consegue identificar os 3 viés que a gente pode seguir na carreira artística. Na carreira da pesquisa, a carreira da docência e a parte da carreira artística. Então, ali a gente consegue construir, dentro do curso, esses 3 viés. E eu consegui experienciar os 3 viés. Hoje, com a pandemia, eu estou um pouquinho mais parada com a parte da pesquisa, tá? Mas é possível o artista que ingressa na graduação encarar esses 3 pontos, né? A gente tem 24 horas no dia e a gente, se a gente quiser, a gente consegue trabalhar com os 3 pontos que eu acabei de citar, com a pesquisa, com a parte artística e com a docência. E no momento eu estou aqui na parte da docência e eu falo que é uma escolha estar aqui, né? Porque muitas pessoas vão pensar assim, ela foi lá fazer dança e está aqui dando aula. Mas não, isso é uma escolha. E durante a pandemia, quando eu retornei mesmo para a parte artística, eu comecei a descobrir outros campos do mercado de trabalho da dança, que é montar um curso online ou um curso presencial para vender nas escolas, eu posso fazer isso. Tem a área dos editais, que agora na pandemia eles estouraram, porque os artistas precisam de fonte para viver. Aí me apaixonei em ser professora, exatamente. E aí, ali tem a parte dos editais, que os artistas precisam viver e sobreviver aqui no Brasil. Então, eu conheci essa área que eu só via de longe, mas não era algo que eu queria. Mas hoje em dia já é uma coisa que eu busco fazer, montar trabalhos para mandar para o edital. E a parte da pesquisa, que é uma parte que eu mais gosto, que é agora que eu estou tentando ingressar no mestrado, né, em educação, para falar sobre os profissionais da área da arte e como a prática da dança faz parte da área ali, né, do ensino da arte. Então, o mercado de trabalho, hoje eu consigo falar e afirmar que o mercado de trabalho, tanto se você quer ser um médico ou uma médica, um geógrafo, uma geógrafa, enfim, o mercado de trabalho hoje em dia está igual para todo mundo, né? Ou tem emprego ou não tem emprego. Então, por que a gente vai ali fazer alguma coisa que a gente não gosta, se a gente pode fazer algo da área que a gente gosta, que a gente vai se apaixonar cada vez mais, que a gente entrar numa sala de aula, numa sala de pesquisa, ou num palco, na rua. Então, o mercado de trabalho da dança, principalmente dentro da licenciatura, é muito ampla. Então, a gente pode ir para produção cultural também, que é uma parte muito importante, e pode acontecer dentro da escola, fora da escola. A gente pode ir para pesquisa, se formar, fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, ou para ficar aqui no ensino básico, né, no ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, ou para a gente ser um professor na universidade, um pesquisador, e é isso. O mercado de trabalho está aí, a gente pode explorar da forma que a gente quiser. Hoje em dia eu consigo enxergar dessa forma. A gente entra e a gente explora da melhor forma. Nossa, gente, acabei de descobrir tanta coisa, tanta informação que eu não tô nem conseguindo digerir direito. E eu que achava que ia fazer faculdade de dança, era só você chegar lá, fazer uma apresentação, aprender um pouco sobre a história da dança e sair dançando por aí, né? E você falou um pouco sobre cursos, né, online. Você já teve alguma experiência, tipo, de dar um curso? Você já ofereceu algum curso online? Ou já trabalhou dando aula de dança, tipo, em alguma prefeitura, não sei, alguma casa de cultura? Você já fez isso, esse trabalho? Não curso. Eu vou começar agora, nesse segundo semestre, eu estou me arriscando mais ir para a parte online de dar um curso, né? Aí para novembro, dezembro, eu vou acabar ministrando um curso a partir de uma associação lá de São Paulo,
Então, essa vai ser minha primeira experiência. Mas eu tive, durante a pandemia, experiências de dar oficinas, né? E ali eu falo que eu tenho muito medo da câmera, né? A câmera me assusta. A gente bem coloca você na câmera para falar, né? Mas, pessoalmente, eu já tive experiência de dar oficina dentro da universidade, de apresentar trabalho. Então, fora da pandemia, eu já tive mais experiência do que agora na parte online. Mas, ali pensando agora, no início do ano, eu acabei pensando em uma área que eu ainda não experimentei aqui, depois de se formar, que é voltar para os estúdios de dança, academia de dança, mas com curso. Então, eu vou lá, vou montar um curso sobre composição coreográfica e eu vou fazer o quê? Bater de porta em porta, falando: oi, eu tenho um curso, você quer comprar? Então, a minha experiência, eu escolhi esperar um pouquinho a pandemia abaixar, para a gente poder ir para essa área mais de contato humano. Mas eu acabei tendo algumas experiências ali online para dar oficina, para fazer live, ali aqui dentro do espaço online, eu tenho alguns amigos, né, do Rio Grande do Sul, e a gente acabou, e um da Argentina, e a gente acabou construindo um coletivo de dança. Então, a gente, ali no final do ano passado, a gente acabou... essas são as minhas experiências na pandemia. Ai, que legal. Nossa, a faculdade é bom que a gente conhece pessoas de costumes diferentes. E nesse tempo que você fez faculdade e conheceu outras pessoas, você teve contato com algum outro tipo de dança que você não conhecia? Diferente, assim, nossa, eu nunca vi isso. Como eu disse, eu iniciei no balé clássico, né? Eu fiquei 10 anos da minha vida, 11 ali, fazendo balé. Então, eu tenho muito do balé no meu corpo. Na verdade, como é a dança a gente tem que acabar experienciando várias coisas. E os meus colegas, eles são da parte das danças afro. Não era uma prática minha, da dança contemporânea, do jazz, que eu tinha pouca experiência. Então, ali dentro da minha vida artística, eu sempre estive dentro do balé. Quando eu entrei na universidade, opções de dança, que eu acabei de falar, e hoje eu me encontro dentro da dança contemporânea. Então, por quê? Porque o balé, eu acredito que eu fiquei muito tempo ali no balé. E aí, quando eu fui para a universidade ampliou a minha mente, porque o que eu conhecia ali de construção da dança. A gente entra na sala de aula, faz uma aula, né? Já tem o seu signo. Então, eu já conhecia ali o balé, só que eu tinha que ter outra experiência. Quando eu acabei indo para uma parte de construção de novas coreografias, então eu conheci o quê? De novas coreografias, então eu conheci o quê? O professor vai lá na frente e vamos lá, você vai imitar, vai fazer isso, vai lá para o palco. E aí, dentro da universidade, eu acabei tendo uma outra construção. Tipo assim, eu tenho que, a partir das minhas experiências e memórias, então, como eu estava falando, ali dentro da universidade eu aprendi outras formas de dançar. Então, a partir das minhas experiências, das minhas memórias, eu comecei a construir novas composições. Então, isso foi um ponto muito positivo para conhecer uma nova forma de dançar. E aí tem as aulas de balé clássico que eu fiz,
eu conheci a aula que a gente entrava lá, fazia barra, ia para o centro, ia para a diagonal, finalizava. E ali dentro da aula de balé, eu comecei a pensar numa outra construção, até para dar aula de balé, que era bem diferente. Então, a gente olhar para o nosso corpo, para a gente massagear o nosso corpo, para a gente ativar o nosso corpo. Então, essa é uma nova... a partir daí, eu comecei a pensar, não, então eu vou sair desse padrão que eu sei, que eu conheço de construção de dança, e eu vou experienciar tudo que eu tenho. Então, hoje eu me vejo na dança contemporânea, né, que não era uma prática minha, muito forte, e é uma dança contemporânea que muitas pessoas vão lá, faz um jazz mais contemporâneo e fala que é a dança contemporânea. Mas eu já tenho uma outra construção do que é a dança contemporânea, que é a partir do corpo, dos seus movimentos próprios, a gente consegue construir uma nova consciência corporal, uma nova consciência, uma nova expressão corporal. Então, a minha dança contemporânea é a partir de quem está fazendo aula, de quem está produzindo comigo. Então, sair dessa zona que só dança quem sabe dançar. E não é verdade. Como tudo na nossa vida a gente tem que treinar, para eu falar inglês, por exemplo, não tem como eu falar inglês, entra aqui na minha mente todo o verbo, todos os verbos, toda a literatura em inglês, e eu vou começar a falar. Não é assim. E na dança também é treino, também é experimentar, também é fazer aula. Então, os professores de dança precisam estar fazendo aulas também para ampliar o seu repertório. Então, eu falo que a universidade, ela me mostrou muitas coisas dentro do balé, fora do balé, que mudou a minha construção de fazer dança. E aí, um ponto que também me ajudou a não fazer muitas coisas durante a pandemia foi o precisar ter contato humano. Então, eu preciso do contato humano para dar aula. Então, a tela é um lugar ainda muito frio. A gente não consegue acessar as pessoas tão facilmente como dentro da sala de aula, dentro de um estúdio de dança. Então, precisar do outro para criar foi um ponto muito importante, que ampliou o ensino de dança, a minha forma de dançar, enfim. Nossa, gente, muito legal, de verdade. E a partir de tudo isso que você falou pra gente, qual a importância, então, da dança para todo mundo? Você acha que, sei lá, a dança, eu preciso dançar, no caso, não por gostar, sei lá, você acha que a dança é um tipo de exercício, tanto para o corpo quanto para a mente? Não só da dança, assim, eu acredito que a gente precise da arte como um todo. Que além, né, da arte ser uma área de conhecimento, porque muitas vezes a gente constrói a ideia que a arte é para recreação. Então, a gente só vai fazer arte quando a gente tem ali dentro da apostila, por exemplo, pedindo para a gente praticar arte. E não é isso. Ela é uma área de conhecimento que tem seus conteúdos de cada linguagem. Então, artes visuais tem seus conteúdos, né? Como a fotografia, por exemplo. A música também ali tem suas construções de conteúdo. O teatro e a dança também tem seus conteúdos. Mas tem uma coisa que é transversal, ou seja, que atravessa todas as linguagens, que é o trabalho do sensível. Então, quando a gente constrói uma ideia de dança, de arte para os alunos, a gente tem que pensar que nem todo mundo ali na sala quer ser artista, né? Muitas vezes querem ser médicos, enfermeiros, enfermeiras, professores de outras áreas. Então, toda essa construção que acontece dentro da aula de arte é para construir seres humanos mais sensíveis. Então, quando você faz uma aula de dança, uma aula de artes visuais, de teatro, de música, e você realmente se entrega para aquilo que você está fazendo, quando você chegar ali dentro ali da sua profissão, do mercado de trabalho, você vai ser uma pessoa mais sensível, porque faz parte da arte construir essa ideia, faz parte da arte construir um corpo presente, um corpo que faz parte daquele espaço que você está. Então, participar das atividades de arte, fazer arte, seja dentro da escola, seja fora, é muito importante. Então, né, e eu sempre vou puxar a sardinha para a dança, a gente construir um corpo, a gente construir uma mente, porque a gente
muitas vezes a gente costuma, né, dissociar os dois, o corpo e a mente. E não é assim. O corpo faz parte da mente, a mente faz parte do corpo. E quando a gente coloca ele nesse trabalho que acontece dentro da dança, por exemplo, a gente constrói essa ideia do corpo e a mente que são interligados, né? E que um precisa do outro para se movimentar, para trabalhar, enfim, para se comunicar. A dança auxilia nessa construção, tá? Então, é muito importante as pessoas fazerem dança, fazerem arte como um todo. Tem aí as fundações culturais da vida, que todo mundo pode ir ali, né? É gratuito. Assistir um espetáculo de dança, de teatro, ir no museu, ir na galeria, ir num festival de música, num show, seja lá qual for a música que vocês querem assistir, vão, gente, porque isso ajuda na sensibilidade do ser humano como um todo. Então, vamos lá para a nossa próxima pergunta. Está aparecendo aí na tela. Existe um perfil para quem quer dançar? A pessoa precisa ter um corpinho magrinho, todo musculoso, sei lá. Existe um perfil para quem quer começar a dançar ou já dança? Como é que é? Nem um pouco. O perfil para quem quer dançar é querer dançar. Então, a pessoa, né? A gente não pode ter medo de falar, né? Eu tenho até uma amiga que está aqui, que ela pesquisa corpos diversos na dança. Então, eu aprendi com ela que a gente não pode ter medo de falar. Que um corpo gordo que quer dançar pode entrar na dança. Um corpo com pessoas com deficiência física, cognitiva, enfim, pode dançar. As pessoas, entre muitas aspas, ditas normais, podem dançar. Então, não existe um perfil. O perfil é quem quer dançar, vai dançar. E aí, isso daqui entra muito num ponto importante, que é a gente não tem que escolher qual dança a gente vai fazer. A gente tem que escolher o profissional que vai nos dar aula de dança. Então, se a gente entra numa academia, numa escola de dança, que o profissional sempre vai deixar ali de lado a pessoa, uma pessoa gorda, né, uma criança gorda, uma pessoa e uma criança negra. Então, essas pessoas que são tiradas de lado, a gente tem que olhar aquele profissional. O problema não são as pessoas que querem dançar, o problema são os profissionais que estão ali dentro daquela área. Por isso é muito importante a gente procurar profissionais que são formados na área, né? Que a gente ainda tem uma cultura dentro do Brasil que qualquer um pode dar aula de arte, qualquer um pode dar aula de dança. E realmente, por um tempo, ocorreu dessa forma, né? Mas hoje, quando a gente olha que tem universidades, tem cursos técnicos que tem arte, tem dança, tem teatro, tem música, artes visuais, cinema, design, tem profissionais se formando para isso, a gente tem que ir em busca desses profissionais. Então, vamos agora, gente, aprender um pouquinho mais sobre dança. É uma coisa que eu aprendi durante aí o meu ano letivo, acho que foi no segundo ano do ensino médio. E eu quero fazer uma pergunta aí para você explicar um pouco para a gente sobre os flash mobs. Eu acho que assim se diz, aquela dança que a gente faz lá no meio da rua. Você já fez? Como que é? Eu já fiz na escola, tá? Porque ele faz parte ali de um campo da dança que é mais voltado para o jazz, né? Então, quando o jazz ficou muito forte, vindo dos Estados Unidos, chegando aqui no Brasil, e lá também, a gente costuma ver muito flash mobs em filmes de dança, né? Isso. E na escola eu fiz bastante, porque ela faz parte da história da dança. Então, a gente juntar muitos artistas, ir para a rua, ir para o espaço que está acontecendo no Flash Mob. Lá em Pelotas, por exemplo, teve um ano que teve no shopping, então estava tendo ação artística no shopping, e teve um Flash Mob no shopping. Então, os espaços são, assim, diversos. A gente pode pensar e sair daqui e falar, gente, a gente vai fazer uma construção de Flash Mob ali na rua, ali na padaria. A gente pode, né? Porque é esse o legal do Flash Mob. Não tem local específico, né? Para a gente fazer um flash mob. Mas ele vem dessa construção de uma dança que já é codificada, que é o jazz, né? Codificada, quando eu digo
esse termo, são danças que já têm os seus passos ali que a gente já sabe. Por exemplo, no balé, a gente sabe que tem o plié, no balé, a gente sabe que tem o élevé, e as pessoas imaginam que o que seja o plié ou o élevé. Então, essas danças codificadas fazem ali parte dessa dança codificada que a gente sempre vê. E o flash mob faz parte do jazz. E a gente pode juntar artistas de todas as áreas. Então, artistas do teatro, atriz, atores, ali no cinema, para quem quer filmar, para construir um roteiro, a gente também pode construir um roteiro. Então, flash mob é uma área que abrange vários artistas, né? Não só a dança, mas a dança tem o seu foco ali principal, mais ou menos. Será que algum dia a gente consegue fazer um flash mob na escola? Vamos pensar nisso daí que a gente faz. Então, pessoal, a professora, ela disse que ela, durante a faculdade, ela estudou um pouco sobre a história da dança. E teve alguma parte, assim, que você se identificou mais, que você gostou, não sei, que te emocionou, talvez, ou que você não conhecia na história da dança? A história da dança como um todo foi uma surpresa para mim. É uma das disciplinas que eu mais gosto. Eu mais gostei de estudar a história da dança, tá? A gente... ali dentro, eu comecei a identificar alguns pontos que a dança, como ela veio com a sua história do corpo, né? A dança utiliza o corpo. Então, eu identificar ali em que momento que o corpo deixou de ser o corpo que se mostra para ser esse corpo que a gente resguarda hoje em dia. Foi um ponto que eu gostei muito, mas eu não posso deixar de falar que a parte da ditadura militar aqui no Brasil foi o ponto que eu mais gostei de estudar. Então, tanto que eu levei como meu tema de TCC, né? Eu acabei trazendo como tema de TCC. Então, a parte da história da dança no Brasil, que ainda está sendo construída, né? Como vários lugares a dança já é aí, né? Ela é muito importante dentro da escola, né? Então, ela já vem sendo construída desde a infância até a fase adulta. Aqui no Brasil ainda não, ainda a gente tem um preconceito com quem faz dança, com quem faz arte, de alguma forma. Então, a parte da história do Brasil, que está sendo construída, né? A gente já tem registros, mas ela ainda está sendo construída. Então, foi a parte que mais me chamou a atenção, é a parte que eu mais gosto, é a parte que eu sento e leio, assim, horas e horas, e era uma das disciplinas que eu realmente estudava 100%, assim, tinha texto, até o texto complementar dali da dança, na história da dança, né, porque a gente tem os textos que a gente precisa ler para as aulas, e tem alguns textos complementares. Eu sentava e lia todos aqueles textos, tanto os obrigatórios como os complementares. Então, é a área que eu mais gosto no geral. Legal, gente. Nossa, é tanta coisa. Eu nunca imaginei que para fazer faculdade de dança teria que saber tantas coisas assim como a professora falou para a gente. Então, vamos lá. Dá uma dica, não sei, o que você diria para uma pessoa que está querendo fazer faculdade de dança ou só trabalhar com a dança? Que dica você dá para essa pessoa? Eu vou falar assim no geral, tá? Da arte no geral. Hoje, por passar pela experiência da dança dentro da universidade, eu falaria assim, ó, você quer ser um pintor, um escultor, fazer performances, cantar, a minha dica principal é vá atrás de um curso de graduação. Porque tem vários pontos, né? Eu costumo falar assim que tem uma coisa muito engraçada dentro das áreas que a gente precisa se relacionar com outras pessoas, que é a construção da rede colaborativa que a gente tem, que a gente tanto vê no projeto de vida, que a gente precisa construir amizades e laços, né? Então, para fazer para ser da área da arte, para seguir a carreira artística, a minha dica é procure uma graduação, um curso técnico, um bacharelado, uma licenciatura, para vocês irem para esse campo. Por quê? Óbvio, eu vou aqui terminar a faculdade, eu posso ir dar aula em qualquer lugar, mas eu vou ter ali a construção do que eu vi dentro de um lugar só. Quando a gente entra na universidade, a gente entra em contato com outros artistas, professores, e essas pessoas ajudam a gente a alcançar lugares que a gente nunca imaginou. Como eu digo, a pesquisa foi algo que eu nunca pensei
em seguir a carreira ali da pesquisa. E dentro da universidade eu conheci professores e professoras que me auxiliaram, e colegas e amigos, que hoje são meus amigos, que construíram essa ideia de pesquisa na minha cabeça. Então, a minha dica é, quer seguir a carreira artística? Faça uma graduação. Além de tudo isso que eu falei, ela garante muitas coisas para a gente. Por exemplo, quando o artista não vai para fazer uma graduação, a gente tem que tirar uma carteirinha falando que a gente é artista. A gente tem que comprovar a nossa carreira artística. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso também. Mas a gente tem que comprovar a nossa carreira artística. E é muito caro. É tipo, a gente paga 550 para tirar uma carteirinha para comprovar que a gente é da área. Quando a gente tem uma graduação, seja ela particular ou pública, a gente, com o nosso diploma, a gente consegue comprovar a nossa vida profissional, a gente consegue alcançar lugares que a gente teria que correr muito atrás de outras coisas que realmente é importante, né? Hoje em dia eu converso com alguns amigos e amigas que eles falam, eu vou tirar a minha carteirinha ali, meu DRT, né, que a gente chama, para comprovar a minha parte artística. Mas o diploma, em muitos lugares, quando a gente vai escrever trabalhos em editais, pede lá algumas definições, e uma delas é graduado, licenciado ou é bacharel na área. Se sim, a gente entra ali com o nosso diploma e comprova, a gente não precisa correr atrás de outras coisas. Mas uma coisa importante, que aí eu estava falando até no terceiro ano hoje, que como a escola é um lugar de ação cultural, né? A promoção de... Agora o Grêmio está promovendo ali o show de talentos. Então, quem quer ir para a área da arte, vai e faz. Por quê? Quando a gente entra na graduação, todo mundo fala assim, você vai ter que esquecer o que você fez a partir de hoje. Eu entrei na universidade dia 14 de março de 2016. No dia que eu entrei, falaram, o que você fez daqui para lá, você vai esquecer. Só vai contar para a faculdade o que você fizer a partir de hoje. Mas, quando a gente começa a construir nossa ideia, começa a construir um currículo, né, que dentro da arte a gente chama de portfólio, quando a gente vai montar o nosso currículo artístico, coisas que a gente fez na graduação, coisas que a gente fez na escola, conta muito. Hoje em dia, o mercado de trabalho da arte olha muito para a pessoa que construiu a sua ação artística ali, né, a sua relação com o mercado de trabalho dentro da escola. Porque a escola é um lugar de ação muito potente, é um lugar que, quando a gente se identifica com algo, a gente tem que fazer ali dentro da escola. Então, hoje em dia, né, eu uso muitas coisas que eu fiz aqui na escola, aqui no RUT, coisas que eu fiz lá no Chico Triste, eu utilizo para dentro do meu currículo, porque ele amplia, ele enche o meu currículo e tem ali um olhar a mais para quando eu for escrever no edital, quando eu vou escrever agora no mestrado, com a pandemia. Antes a gente fazia provas para poder passar. E hoje eles olham mais o nosso currículo, a gente faz uma carta, então ali dentro da carta eu deixo muito evidente que a construção da arte na escola me levou para o lugar que eu estou hoje. Então, hoje eu penso em ações para construir com as turmas, e eu penso, olha, lá na minha época, eu não gosto de falar época porque eu não sou velha, mas lá na minha época de escola, tudo que eu fiz ali com construção com outros professores, eu utilizo hoje em dia. Eu penso, eu saí da sala e fiz uma ação ali no palco, para mim já é muito importante, eu coloco isso tudo no currículo. Às vezes eu vou ali no Facebook da escola, né, e procuro foto para comprovar, porque é muito importante. Se você quer seguir uma carreira artística, aproveite a escola, aproveite os professores. E aqui eu vou aproveitar e eu estou 100% aberta para ajudar as pessoas que querem seguir essa carreira. É isso. E eu sou muito assim, você quer seguir essa carreira? Professora, eu queria, mas eu mudo. Por que você mudou? Foi alguém que influenciou a sua troca? Ou você ali não conseguiu identificar outras pessoas para te ajudar? Então, se eu pudesse, eu colocava todo mundo na área da arte, né, gente? Mas a gente sabe que dentro da escola, as pessoas querem fazer coisas diferentes. Então, vão lá, façam
ações dentro da escola. Quando chegar na universidade, chegue lá e fala assim: eu não sei de nada, eu vim aqui para aprender. E aprendam, entra, porque lá vocês vão conhecer amigos para a vida toda, vão conhecer professores que vão te auxiliar, que também podem virar amigos de vocês. Então, tudo isso a partir da escola, quando a gente traz essa experiência da escola, é importante. Então, aproveitem as ações que tem na escola. Nossa, gente, sério, eu tô sem palavras aqui. É tanta informação, tanta dica boa que a professora tá dando pra gente, que eu tô assim, meu Deus, tô morrendo aqui. Olha, tem essa Daniela Ricarte, ela é sua conhecida? Minha amiga. Nossa, isso. Ela tá aqui super sua fã, sempre comentando. E para a galera que está assistindo, gente, pode mandar perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta para a professora, como professora mesmo, ou como dançarina, né? Dançarina ou é bailarina? Bailarina. Bailarina, tá bom. Isso. Bailarina, pode mandar aí no chat. A Esther, gente, está aqui com a gente, ela é super bailarina também, tá adorando a live. E, olha, a gente está aí com 45 minutos, então, infelizmente, a gente já vai estar encaminhando para o final da live, muito triste. Então, vão mandando perguntas, pode ficar à vontade, manda o que vocês quiserem, mas nem tudo no chat. E você tinha falado alguma coisa sobre uma carteirinha, né? Que você já falou, já explicou tudo que queria falar. Ali da construção desse currículo, que faz muito... a gente precisa dessa construção de currículo para comprovar a área profissional, então fazer as coisas na escola é importante para isso. E eu queria falar só Pode ficar à vontade. Sobre a fotografia ali que mostra, que a gente fala. Dentro da dança, existe sim a área das pessoas que vão para a fotografia, que vão para a área do vídeo, né? Que é o que está acontecendo muito, que é a videodança. Mas a pessoa que quer ser um fotógrafo, uma fotógrafa, tem várias oportunidades de trabalhar no que quiser. Então, tem fotógrafos de casamento, de eventos, tem um fotógrafo que vai mais para a área artística, então existe fotógrafos especializados para tirar fotos de espetáculos de teatro, de dança. E aqui eu também entro com a mesma coisa. Procurem um curso de graduação para se especializar, porque no curso de graduação a gente acha que a gente vai seguir uma linha, e lá não, a gente consegue achar um campo muito fértil da área que a gente escolher, tá? Então, de fotografia mesmo, existe cursos técnicos e bacharelados, então joguem ali no Google que vocês vão encontrar bastante informação sobre ser fotógrafo, né? E aí, dentro da universidade, vocês vão achar a área de vocês. Se ser fotógrafo de eventos, ser fotógrafo... dentro da graduação é mais fácil da gente identificar outros caminhos, né? Ali no curso técnico, ele é bem específico. Ele vai te ensinar a angulação de câmera, se você quiser filmar, vai ensinar alguns mecanismos de câmera. Na graduação, além disso, né, no bacharelado, além disso, a gente vai achar a área da pesquisa, a área que a gente pode fotografar outras coisas, além de eventos. Então, entrem numa graduação, gente. Então, galera, a gente já está aqui encaminhando para o final, falta só um pouquinho para acabar. E eu quero abusar um pouquinho de você, professora, pedir para você falar um pouco sobre a importância da dança na nossa sociedade, né, nos dias atuais. E mais uma vez, dar uma dica aí do pessoal que está querendo seguir carreira na dança. Se você conhecer alguma companhia de dança aqui em São José, ou indicar algum curso, pode ficar à vontade. Tá bom. E já agradecer você, agradecer o pessoal que está assistindo aí, o pessoal que mandou comentário. E é isso aí, gente. Pode ficar à vontade, professora, para encerrar aí. Aqui, durante a parte online, eu tenho um lugar para indicar para vocês, que é muito legal, que é o Transversalidades Poéticas. Ali a gente tem muita... de São Paulo, é um projeto de São Paulo, eu participei como aluna, tá? Mas ali dentro a gente consegue achar muita coisa. Aqui em São José, eu indico a Fundação Cultural, tá? E eu indico a Fundação Cultural, que ali a gente não paga nada para fazer aula de dança e tem aulas muito boas.
Eu, por exemplo, aproveitei a Fundação Cultural para fazer teatro na minha infância. Então, foi uma... E é bem legal, né? Eu vou aqui dar uma dica, porque eu sempre brinco que eu tenho duas personalidades. Aqui na escola e dentro da graduação, para apresentar trabalho, eu sou a Chayane. Mas como artista e como a vida pessoal, eu sou a Chay. Então, quem quiser buscar mais informação ali, né, para saber da área das artes, pode me procurar ali no Instagram, que é o lugar que eu mais posto essas coisas. Então, vocês podem me procurar ali, eu vou estar como Chay, e ali eu posto bastante ações de colegas meus, de pessoas conhecidas ou desconhecidas que estão na área da arte, da dança, do teatro, da música, artes visuais, tá? E a minha dica é, gente, se você quer seguir carreira artística, eu falei isso pro terceiro ano, sejam pessoas caras de pau. Ah, eu gosto de tal artista. Vai lá, o não a gente já tem, né? Essa história que a gente já conhece. Vai lá e fala, eu gosto muito do seu trabalho, eu gostaria de saber mais de como é a sua... Porque a gente tem vários mercados de trabalho dentro do grande mercado de trabalho da arte, né? Então, como que você, que é um estilista, por exemplo, trabalha, como você chegou aí? O máximo que a gente vai receber é um não vou te falar, ou não vai dar atenção, mas a maioria dos artistas que até hoje a gente encontrou, que eu encontrei na minha vida, eles foram bastante receptivos. Por exemplo, nesse projeto que eu acabei de falar, o Transversalidades, tem uma menina que é estagiária de produção cultural. E ela conseguiu porque ela chegou um dia na porta do lugar e falou assim, eu quero ser sua estagiária, falou para a idealizadora do projeto. Ela falou, agora eu não tenho vaga. 2 anos depois, ela chamou essa menina, eu quero, e ela foi. Então, a minha dica principal, as 2 dicas são: entre nos projetos da escola, que é muito importante, e a escola, por ser a escola, ela tem uma visibilidade muito grande. Então, os professores, principalmente daqui do RUT, eles têm como entrar em contato com outros lugares, tem como a gente utilizar o YouTube, o Instagram para divulgar ações artísticas. E o outro entre em contato com os artistas que vocês conhecem, que vocês admiram. Então, é isso. Aí podem me chamar ali, quem quiser saber mais alguma coisa. E é isso, da área da arte. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada, professora, pelo tempo que você disponibilizou para participar com a gente. E venham todo mundo participar do Show de Talentos, gente. Vai ser muito legal. E é isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo. Tchau, gente.